Pedimos a Jesus que nos ilumine para que a gente aprenda mais uma informação e conhecimento sobre esse problema que está afetando a Terra. Pedimos então para rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. E assim seja. E assim, passamos a palavra de volta ao irmão Douglas, que está dirigindo essa palestra. Com essa prece, vamos então iniciar a nossa palestra da noite de hoje com o nosso irmão e amigo Fábio Mota. A todas e a todos, boa noite. Esse é o teste de áudio. Todo mundo está ouvindo. Está ouvindo, né? Ok. Queria primeiro agradecer o convite que foi feito através do Douglas para fazer essa exposição nesta noite. É a primeira exposição que eu estou fazendo no aplicativo, né? A gente participa através de videoconferência de grupo de estudo, mas em forma de exposição, de palestra, é a primeira vez. Então, pode ser que eu me enrole em alguma coisa, tá certo? Mas como estamos entre espíritas e pessoas caridosas, com certeza vão me perdoar, né? Estou vendo algumas pessoas conhecidas aí de longa data, né, que estão participando também desse encontro. Tem o pessoal de Rio Formoso, do centro, e o pessoal da federação também. Ok, vamos lá. Bom, a primeira questão é, por que esse título, né? Primeiro, parece tranquilo que a gente está passando por uma pandemia, então o termo pandemia está tranquilo. Agora, por que segundo o Espiritismo? Então, eu coloquei, né, o seguinte ponto para a gente refletir. Kardec, ele, entre os livros da codificação, dos 5 livros da codificação, ele, no terceiro livro, ele intitulou, segundo título, na verdade, O Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, a gente só normalmente conhece como O Céu e o Inferno, ele tem um subtítulo, que é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O quinto livro, normalmente nós citamos a Gênese, mas ele também tem um subtítulo, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, o que quer dizer esse segundo o Espiritismo? É um modo de ver o mundo, ou um modo de entender a vida. Então, por isso que a gente, na hora de colocar esse título, veio essa... Não deixou de ser inspiração, porque eu levei uns 3 dias pensando na palestra, no tema da palestra e no título da palestra. E um dia eu acordei e veio essa ideia de colocar o título da pandemia segundo o Espiritismo e trazer algumas informações que a doutrina tem, né, nos disponibiliza, que nós podemos vincular à pandemia e, ao mesmo tempo, informações que nós podemos utilizar neste período da pandemia. Algumas pessoas, além de mim, que têm mais de 50 anos, né? Como está todo mundo com o microfone fechado, eu não vou pedir para falar, porque senão vai ficar uma balbúrdia, mas eu sei que tem pessoas com mais de 50 anos. Então, para essas pessoas, eu vou fazer uma pergunta. Em 1970, quem imaginava ver uma TV a cores? Eu acho que talvez uma outra pessoa com mais de 50 anos, na época, com 10 anos, 8, como era o meu caso, tivesse acesso a alguma informação que já existia televisão a cores. Mas, no Brasil, particularmente no Nordeste, a televisão a cores só chegou em 1974. Ou seja, a grande maioria das pessoas, com certeza, nem imaginavam que era uma televisão a cores. E olha que era bem diferente das que a gente tem hoje, né? Eu me lembro, por exemplo, que
quando começou a onda de TV a cores, só as pessoas muito ricas tinham e comercializavam umas lâminas de plástico de 3 cores. Não sei o pessoal aí do cabelo mais branco se lembra disso, né? Meu pai comprou uma lâminazinha para estar na frente da televisão que tem as 3 cores, se eu não me engano, vermelho, verde e eu acho que azul, amarelo, nem me lembro mais, para dar a impressão de TV colorida. Só depois de muito tempo é que a gente teve acesso, né? A maioria das pessoas passou a ter acesso à televisão colorida. Mas em 1970, provavelmente ninguém imaginava ter uma televisão colorida. Os que têm mais de 40 anos, então a gente vai abranger mais algumas pessoas. Em 1980, vocês imaginavam possuir um celular? O celular é uma coisa que existia, né, antes de 1980. Mas no Brasil, para a gente que vivia aqui, em 1980, provavelmente ninguém imaginava possuir um celular. Porque o primeiro celular vendido no Brasil foi em 1990. E eu me lembro que meu primeiro celular, eu acho que muita gente aqui também, foi aqueles tijolões, né? Aquele celular pesado, grande, que abria uma partezinha para poder falar, pesava que só, e durava a bateria, durava 1 ou 2 horas de conversação lá e lá, né? Hoje nós temos celulares que são computadores, são televisão, são máquina fotográfica, tem uma infinidade de tipos e de capacidades. Agora acho que abrange todo mundo que está assistindo a palestra, acho que todo mundo que está aí nos ouvindo, nos vendo, deve ter mais de 20 anos. Então, para quem tem mais de 20 anos, 5 anos atrás, 2015, quem imaginava viver uma pandemia em 2020? Alguém aqui imaginava que a gente estaria dentro de uma pandemia? Eu acho que provavelmente não. Talvez um ou outro que assistiu a uma exposição de Bill Gates no TED, naquela plataforma de ensino, ou alguma outro pesquisador, alguma outra pessoa, celebridade como Barack Obama, que falava da possibilidade de uma pandemia. Mas eu, particularmente, não tinha a mínima ideia de que haveria essa possibilidade. Quantos de nós estudou sobre a pandemia que foi intitulada gripe espanhola? Porque a pandemia que nós vivemos não é uma singularidade na história da humanidade. É mais uma pandemia. Então, a pandemia da gripe espanhola, chamada gripe espanhola, aconteceu no século passado, né, entre 1918 e 1920. E é também um fato histórico muito importante. Quantos de nós lembrava, se por acaso estudou isso, lembrava sobre o que aconteceu durante a gripe espanhola ou, porventura, recordava alguma história contada por um pai, um avô, os pais ou os avós, sobre a gripe espanhola, né? Como eram as condições naquela época da gripe espanhola? Certamente bem diferente das de hoje. A gente não tinha o sistema de comunicações que nós temos hoje, com uma velocidade em que algo acontece no outro lado do mundo e segundos depois a gente está sabendo aqui. Os transportes eram outros. A medicina não tinha os equipamentos que nós temos hoje, as medicações. Não se sabia nem mesmo quem causava, qual era o elemento que causava a pandemia. Apenas as pessoas viam as pessoas adoecendo, porque havia um contato entre as pessoas e, de repente, aquela que teve o contato, poucos dias depois adoecia. Então, se aprendeu com a prática que o contato era uma transmissão de alguma coisa, um germe que se imaginasse, que provocava a gripe espanhola. E aí houve as quarentenas, os isolamentos na tentativa de evitar a pandemia. E quais os resultados daquela pandemia de 1918, 1920? Algumas estatísticas dizem que 20 milhões de pessoas morreram. As estatísticas mais, talvez, realistas, 50 milhões de pessoas. E eu já vi na internet algumas fontes dizerem que cerca de 100 milhões de pessoas morreram naquela época.
Isso depois, né, da Primeira Guerra Mundial, onde já havia morrido milhões e milhões de pessoas. Então, foi uma coisa catastrófica, né? Principalmente considerando que a população do planeta era em torno de 2 bilhões de pessoas e nós estamos hoje com mais de 8 bilhões. Então, era uma população, 1/4 do que nós temos hoje, e morreu 50 milhões de pessoas. Então, foi uma coisa muito alarmante para aquela época e até para os dias atuais, se nós compararmos com o que nós estamos vivenciando. Mas vem uma pergunta para a gente. Quem é o causador primário da Covid-19? Porque muita gente vai dizer, não, são os chineses que são responsáveis porque têm um hábito alimentar não muito saudável, de comer animais selvagens, porque passou de um animal para outro e aí foi para a sopa lá de morcego, foi do pandolim, sei lá. Há outros dizem não, que eles faziam pesquisas em laboratório com esse vírus e esse vírus foi espalhado acidentalmente. Bom, mas a pergunta é, quem é o causador primário da Covid-19? E a gente pode afirmar que é Deus. E algumas pessoas podem até dizer, não, Deus fez uma coisa tão terrível para a humanidade. Se a gente estudar o Espiritismo, nós vamos ver que não é bem assim a história. E por que a gente afirma que é Deus? Bom, a gente for lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 01, a clássica, uma das mais importantes perguntas que tem lá no livro, Kardec perguntou, o que é Deus? E a resposta da espiritualidade foi, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ora, se é a causa primária de todas as coisas, tudo que existe foi Deus que criou, né, que permitiu que acontecesse, que, enfim, é o responsável inicial. Então, o vírus, a Covid, a pandemia, em primeiro lugar, é responsabilidade de Deus. Mas não é uma responsabilidade de fazer o mal. A gente vai perceber que não é bem assim, tem uma finalidade. Se Deus é soberanamente justo e bom, como está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 13, que fala dos atributos da divindade, tudo que ele permite acontecer tem que ter um fim sábio. E que eu faça aqui um paralelo com o caminho. E também um fim útil, que eu faço paralelo com perfeição. Então, tudo que Deus permite que aconteça, e aí inclui a Covid-19, ele é um caminho para a perfeição. Porque Deus é justiça e bondade e sabedoria suprema. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta com que objetivo, isso é no capítulo que trata dos flagelos destruidores, no item flagelos destruidores, no capítulo que trata da lei de destruição. Então ele pergunta com que objetivo atinge a humanidade, Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores. E aí a colocação nossa, entre parênteses, a pandemia, por exemplo, porque não deixa de ser um flagelo destruidor. Por que então Deus permite isso? E a resposta da espiritualidade, deixa eu ver aqui, para fazê-la avançar mais depressa. Então, a finalidade dos flagelos, desses sofrimentos, dessas causas que trazem tantos transtornos para a humanidade, é para fazê-la avançar mais depressa. Esse é o início da resposta. Tem mais uma passagem relativamente grande que eu omiti aí, mas está lá, quem quiser ler, porque eu quis destacar uma outra pedaço dessa resposta. Deus, né? A espiritualidade deixa para a gente essa reflexão. Não os julgais, senão sob o vosso ponto de vista, os flagelos destruidores. Vosso ponto de vista pessoal. E o que chamar de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Então, nós chamamos flagelos destruidores, é uma visão nossa, pessoal, porque traz um prejuízo para a gente. Quase todos nós, de alguma forma, estamos
com a vida diferenciada por conta da pandemia. No mínimo, nós estamos relativamente presos dentro das nossas casas, né? Estamos isolados dentro da nossa casa, e quem está assim é um privilegiado, porque há pessoas que estão passando necessidades, há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão internadas, há pessoas que desencarnaram com grande sofrimento. Então, por isso, pela nossa visão, nosso ponto de vista pessoal é que nós chamamos flagelos. Mas aí ele continua. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos, o que exigiria séculos. Então, a finalidade de Deus em permitir os flagelos destruidores é para fazer a humanidade avançar, fazer com que aquilo que levaria, às vezes, séculos no desenvolvimento, na mudança, no progresso, seja acelerado. Ele faz uma referência aí na questão 744, que também é do mesmo capítulo da Lei de Destruição, mas que trata das guerras. E a pergunta e a resposta são pequenininhas, eu vou ler aqui, só para a gente refletir também. Diz assim: qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Tornando a guerra necessária. Então, Deus permite a guerra, que, para mim, particularmente, é um flagelo muito pior do que uma pandemia. Eu acho que destrói muito mais, há muito mais sofrimento. E Deus permite também, porque tudo, a causa primária é Deus. E a espiritualidade diz que o objetivo é a liberdade e o progresso. Ou seja, essas coisas tão terríveis, do nosso ponto de vista, são permitidas por Deus para acelerar nosso progresso. Esse tema nos traz algumas questões para reflexão, né? Uma delas é: estamos vivenciando a tal transição planetária? Muita gente comentou isso. E esse tema da transição planetária, da mudança para mundo de regeneração, é um tema que eu conheci o Espiritismo há mais de 30 anos. E no início, nas primeiras reuniões que eu participei, que eu assisti, eu já ouvia falar desse tema da regeneração. E aí fica sempre aquela expectativa: quando é que vai ser essa regeneração? É para o ano? É para o ano? A mim já faz mais de 30 anos que eu ouço falar que está no processo de transição planetária para passar para o mundo de regeneração. Mas será que estamos vivenciando? Essa transição é algo instantâneo, uma mudança de chave? Ou isso é um processo que vai durar um tempo? E que tempo seria esse? Seria de alguns anos ou seria de alguns séculos? Nós vamos ver que a doutrina dá algumas dicas sobre isso. E um outro tema que também foi muito comentado nesses dias é sobre a tal data limite. E alguns anos atrás saiu um documentário, Geraldo Lemos, se não me falha a memória o nome do autor, que teria sido uma pessoa próxima a Chico Xavier, e ele disse que Chico falava dessa data limite, inclusive se referindo a um programa Pinga Fogo. E segundo essas informações, essa data limite seria julho de 2019, ou seja, nós estamos completando um ano que teria acontecido a data limite, que seria o momento para a Terra ingressar na condição de mundo de regeneração, caso não houvesse uma terceira guerra mundial. E não houve, né? Então, até julho de 2019, não houve uma guerra mundial. Aí teria entrada a Terra na condição de mundo de regeneração? Ou é mais uma interpretação que se pode ter desse documentário? Nós estamos no mundo de regeneração, nós estamos agora acelerando o processo para entrar no mundo de regeneração. Então, são questões que nos trazem para meditar. No capítulo 18 da Gênese, lá no item 9, existe uma mensagem do Espírito intitulado Dr. Barry. E ele afirma, num dos parágrafos, o seguinte: a humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está no meio dele há quase um século, no trabalho de transformação. Então, essa informação que esse Espírito traz,
eu não sei exatamente o dia, o ano em que essa psicografia, ou essa mensagem foi ditada, mas certamente foi por volta de 1860, já que a Gênesis foi em 1868, essa mensagem foi um pouco antes. Então, vamos supor que foi em 1860. Ele dizia na mensagem que há quase um século já tinha se iniciado, estava ocorrendo esse processo de transformação. Ou seja, nós estaríamos há 200 anos no processo de transição planetária. Se estamos há 200 anos, quantos anos para frente ainda teremos para efetivar essa transformação, essa regeneração do planeta, essa mudança de condição do nosso mundo para um mundo de regeneração? Então, certamente que esse processo não é de poucas horas, poucos dias, poucos anos. Teremos muitos anos pela frente ainda, até porque, se nós examinarmos o que a pandemia tem provocado, se, por um lado, muitas pessoas estão aparentemente melhores, estão aparentemente mais imbuídas de ajudar o próximo, nós também podemos constatar que ainda existem muitas pessoas que não se modificaram em nada. Basta ver quando foi liberada a abertura do shopping, quantas pessoas foram para o shopping simplesmente porque não aguentavam mais ficar em casa e queria estar no shopping para fazer compras, às vezes até desnecessárias. Então, talvez para muitas dessas pessoas, esse processo de pandemia não teve efeito nenhum para elas. Por isso que não podemos afirmar nem nos conformar de que o processo de transformação vai se encerrar no ano que vem com o possível fim da pandemia, com possível descoberta de vacinas que nos tire dessa situação de isolamento social, isolamento presencial e essas situações que a humanidade está passando e ainda vai passar por um tempo. Nós vamos demorar um pouco mais, certamente, para chegar afirmar que estamos no mundo de regeneração, mas que estamos num processo de aceleração dessa transição, aí certamente a gente já pode perceber. Nesse capítulo também, lá no início, do item 1, ficou registrado o seguinte: são chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Então, é o início do capítulo em que Kardec ele faz esse questionamento. As religiões falam desse momento, né? O fim do mundo, ou a seleção do joio do trigo, enfim, várias conotações, várias ideias. Mas que sentido a gente pode ter para essas palavras de transformação e que o Espiritismo fala em regeneração? Nesse item, mais adiante, ele diz assim: não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então, esses fenômenos que muitas vezes algumas pessoas acham catastróficos, né? E tragédias, como é o caso da pandemia, isso não é uma perturbação das leis da natureza, mas, na verdade, é a consequência natural das leis. No item 2, tem uma parte que ele diz assim, isso na Gênesis ainda, né? Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Devemos, pois, de início, descartar toda ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada para o cumprimento de certas coisas, é que elas têm a sua razão de ser na marcha do progresso. Ou seja, há uma harmonia. Mesmo diante desse aparente caos, da tragédia, isso faz parte do processo de crescimento, de evolução e está dentro das leis divinas, está sob o controle de Deus. A previdência divina está comandando tudo. Nós não podemos imaginar, como algumas correntes religiosas pensam, né, que isso é um capricho de Deus.
Acho que alguns de vocês devem ter visto, ouvido, algumas pessoas dizerem que isso era um castigo porque no carnaval uma escola de samba desfilou fazendo uma alegoria em que Jesus era açoitado pelo diabo. Outros, não, porque tem pessoas que fizeram uma peça em que Jesus era colocado como homossexual. Aí essas pessoas levantam a hipótese de que Deus ficou irritado, triste, sei lá, e mandou uma praga, mandou um castigo para a humanidade. De forma alguma. Né? Até porque isso aconteceu no Brasil, num país cristão, ou majoritariamente cristão, e o resto do mundo. E a China, que os cristãos lá são minoria. Por que eles iriam sofrer? Por que outros países estão sofrendo e que não fizeram nada de mal à imagem de Jesus, nem à ideia de Deus? Então, realmente não pode se perceber como um capricho da divindade, mas apenas como cumprimento de um processo necessário de transformação da humanidade em que a pandemia vai auxiliar. E nesse item ele ainda complementa: isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. E tem mais algumas coisas, mas eu destaquei essa parte. Tudo está submetido à lei do progresso. Faz parte, este processo faz parte da lei do progresso, faz parte das leis divinas, está, então, sob a tutela de Deus e aqui no nosso planeta, sob a condição de Jesus. Então, é a Gênesis, nesse capítulo, que trata justamente dos novos tempos, e essa parte, os sinais dos tempos, é bem interessante, bem esclarecedora para a gente pensar o que nós estamos vivenciando. Neste capítulo, ainda no item 12, ele diz: a humanidade é um ser coletivo, no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com essa diferença de que umas se cumprem de ano a ano e as outras de século em século. As nossas transformações morais nós vamos fazendo individualmente a passos de ano, décadas, né? E aí a gente vai percebendo que cada um de nós pode fazer uma avaliação de como era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás e como é hoje. E vai perceber essa diferença. Mas, em termos de humanidade, é preciso séculos. Quando nós comparamos a humanidade do ponto de vista moral hoje com a humanidade do ponto de vista moral há 200 anos atrás, nós vamos ver que há uma diferença significativa, apesar de que a gente não mudou o quanto deveria, né? E ainda falta muita coisa. Tem muita coisa errada ainda na humanidade, mas se formos comparar, há 200 anos atrás, a mulher, praticamente todo mundo, era uma coisa, não tinha direitos a nada, era um objeto. Hoje, já na maior parte dos países, ela é considerada igual ao homem em seus direitos, né? Isso é uma evolução moral. Recentemente, nós tivemos as questões do racismo, que permearam várias partes do mundo, né? Hoje se debate o racismo. Há 200 anos, as pessoas de cor eram consideradas por muitos animais, né? Não eram nem considerados seres racionais, gente. Esse também é um ponto para a gente perceber que houve uma revolução moral, né, da humanidade, apesar de tudo que ainda precisa ser feito. E aí uma consideração minha: o progresso da humanidade é o somatório do progresso de seus habitantes. Então, a mudança da humanidade, o mundo de regeneração, depende da regeneração dos seus habitantes. Não há uma modificação física no planeta para ele se transformar no mundo de regeneração. Essa condição é essa soma da condição dos seus habitantes. Daí a importância de cada um de nós fazer esse trabalho de modificação. E não é ser espírita, porque muitos podiam pensar: todo mundo vai ter que ser espírita para chegar no mundo de regeneração. Não, nós precisamos ser humanos, cristãos, fraternos, independente de religião e até sem religião, para que alcancemos essa condição
melhor da humanidade e aí o mundo possa mudar para a condição de mundo de regeneração. No item 17, ele diz assim: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não assente, se não estiver assentada em base inabalável. E essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. E esses princípios são a existência de Deus, isso a humanidade quase toda, né, tem essa informação, apesar de contingentes de materialistas, mas boa parte, uma grande parte da humanidade aceita esse princípio da existência de Deus. A existência da alma, aí as diferenças entre as religiões, se a alma sobrevive, se não sobrevive, né? A maior parte acredita na sobrevivência, a maior parte acredita ainda que a alma vai para o mundo espiritual e nós, espíritos, acreditamos também que ela retorna aqui. O futuro, ou seja, o que acontece? Acontece algo depois da morte. O mundo físico não é o final, pelo contrário, é transitório. O progresso individual indefinido, ou seja, nós estamos sujeitos à lei do progresso e vamos progredir sempre. E a perpetuidade das relações entre os seres. Então, Kardec afirma que a fé nesses pontos é que vai provocar essa fraternidade real. Quando nós realmente pudermos ver nossos irmãos, nossos companheiros de jornada como irmãos, aí sim nós poderemos estar no outro patamar moral. E no item 19, ele faz a seguinte consideração: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. E somente este progresso pode fazer que os homens, entre os homens, reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Isso é bem claro para a gente, porque não adianta decretos humanos que determinem que as pessoas sejam boas. Não, porque as pessoas terminam encontrando meios de burlar se elas ainda não tiverem com amor no coração, não deixarem de ser egoístas e orgulhosas. E a gente percebe isso bem claro num fato bem recente, que foi a questão do auxílio emergencial, que foi colocado aí para tentar minimizar o sofrimento de milhões de brasileiros, né, que não têm renda, não têm reserva financeiras e que não tiveram nem a possibilidade de trabalhar para conseguir renda. Estavam numa situação calamitosa. E o que é que a gente viu? Pelo menos ontem eu vi a notícia. Mais de 100 mil funcionários públicos têm emprego, pessoas que têm emprego, ou familiares, solicitaram o auxílio emergencial. Pode ser que nesse meio algumas pessoas agiram, sei lá, pensamento aí qualquer, não era maldade, foi um teste do sistema, sei lá, mas com certeza muitas dessas pessoas foram egoístas. Não pensaram que aquele dinheiro era focado nas pessoas mais necessitadas. 70 e tantos mil militares e pessoas ligadas a militares também. Então, assim, de 30 e tantos milhões é um contingente relativamente pequeno, mas dá para a gente perceber que, mesmo tendo aquela regra clara, os itens que precisavam ser preenchidos, quase 200 mil pessoas no Brasil, e alguns até estavam no exterior, né, fizeram um pedido desse. Então, é realmente necessário o progresso moral, ou seja, o combate e a amenização do egoísmo que nós ainda carregamos, para que essa felicidade possa se concretizar na Terra e que haja realmente concórdia, paz e fraternidade entre os homens.
Temos alguns pontos aqui para a gente só refrescar a memória, né? São conceitos do Espiritismo para a gente lembrar e que é interessante para a gente pensar sobre a pandemia e por que estamos aqui. Um deles é a programação reencarnatória, que nos esclarece os espíritos que todos nós, antes de reencarnarmos, fazemos ou participamos de uma programação reencarnatória. Nos é mostrado as nossas necessidades de evolução e as nossas possibilidades de evolução em tais circunstâncias, em tais conjunturas. E aí nós optamos ou aceitamos aquela programação reencarnatória para vivenciar aqui enquanto encarnados. Então, todos nós que estamos nessa videoconferência estamos encarnados, porque também tem os desencarnados que estão nos ouvindo, mas os encarnados, né, fizeram ou participaram dessa programação reencarnatória. E ela está associada a esse outro ponto também que a doutrina nos fala, que é o livre-arbítrio. Ou seja, todos nós temos a liberdade de escolha, tanto para fazer a programação, como a liberdade de escolha depois que a gente chega aqui. E é por isso que a gente, às vezes, faz tanta besteira. Mas faz parte do processo de evolução. Então, o livre-arbítrio é uma outra questão que o Espiritismo nos esclarece. Outras religiões falam também, mas no Espiritismo nós vamos ver muito mais as consequências desse livre-arbítrio. Aí vem uma pergunta, né? Escolhemos vivenciar essa pandemia? Né? Nós escolhemos vivenciar essa pandemia na nossa programação reencarnatória, ou porque a gente participou, quis, né, vibrou, né? Vai ter uma pandemia em 2020 e a gente estava do lado de lá, né, Douglas? Opa, é nessa que eu vou. Eu vou para essa pandemia porque eu quero alguma coisa. Ou explicaram para a gente que era interessante, era importante, porque teriam várias provações, várias situações, e nós aceitamos participar da pandemia. Mas por que será que nós escolhemos? Quais são os motivos? O que poderemos ganhar com essa vivência na pandemia? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, ele nos fala aquela frase bem repetida para a gente, que é importante a gente ter na nossa mente, que é a conceituação do verdadeiro espírita, do verdadeiro e sincero espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, o Evangelho nos chama a atenção de que nós precisamos fazer essa transformação moral. E a pandemia é uma oportunidade para a gente, porque, com certeza, todos nós estamos passando por situações que nos convida à mudança, convida à reflexão. Uns nas situações mais graves e outras menos graves. E muitas, com certeza, está nos permitindo um esforço extra para domar nossas más inclinações, né? Para que nós possamos lutar contra nossas imperfeições, contra nossa vida, nosso pensamento, nossa vivência aqui na Terra. Então, esse é um ponto lá do Evangelho para a gente refletir. E aí, né, pode surgir para muitos de nós essa pergunta: são justos os sofrimentos que estão acontecendo? Isso, pessoas conhecidas nossas, é uma pessoa que não é espírita, né, apesar de um certo conhecimento de espiritismo, ela não é espírita, ela recentemente perdeu o esposo por conta da Covid. E ela, conversando com minha esposa, ela fez esse questionamento, né? A gente não faz mal a ninguém e aconteceu isso conosco, né? Estamos aqui numa situação de isolamento, o marido dela faleceu depois de um certo sofrimento, a filha está doente, se contaminou. Então, são justos os sofrimentos que estão acontecendo, estão acontecendo conosco, com as pessoas? É um questionamento que certamente muitas pessoas nos farão, e talvez até algum de nós está fazendo. Lá no Evangelho, no capítulo 5, no item 3, que trata da justiça das aflições, que é o capítulo Bem-aventurados aflitos, tem uma passagem que eu suprimi, mas tem essa parte que eu destaquei para a gente refletir. Diz assim: entretanto, desde que admita a existência de Deus,
ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes, as dificuldades da vida vêm de uma causa. E pois que Deus é justo, a causa há de ser justa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então, Deus é soberanamente justo. Então, tudo o que ele permite está dentro da justiça. Não há parcialidade. Se a pessoa era um bom espírita, estava trabalhando e desencarnou por conta da Covid, ou um parente desencarnou, não é maldade de Deus, não é perseguição de Deus, não é capricho de Deus. Estava na programação. E voltando àquilo que foi falado há pouco, a gente é que acha o mal, né? A gente acha o mal porque naquele momento nos traz sofrimento. Mas o que a gente chama perda do ente querido, na verdade, é a libertação de um espírito que estava preso no mundo físico e voltou para o mundo espiritual. Então, a nossa forma de ver é equivocada porque nós vemos a vida presente e não a vida futura. Lá no item 24 desse capítulo, ele chama a atenção com o título A Infelicidade Real. E eu destaquei um parágrafo que diz assim: para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso, ou seja, que é bom ou mal para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é de lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, ou as vistas que nós estamos tendo muitas vezes, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Então, é um problema de miopia espiritual, porque nós só conseguimos enxergar essa vida atual. E por isso, muitas vezes, nós consideramos algo ruim, algo desagradável, né, como uma fatalidade, como uma tragédia, mas, na verdade, não é assim. Ele continua trazendo agora alguns outros conceitos do Espiritismo, como a reencarnação, que é um conceito mais particular entre as religiões cristãs, né, as religiões que acreditam no Cristo. O Espiritismo nos prega a reencarnação com uma fortaleza de argumentos que, para mim, pelo menos, não tenho dúvida. Mas o que é o processo da reencarnação? Essas vindas e vidas do mundo físico para o mundo espiritual inúmeras vezes. Então, nós voltamos aqui na Terra muitas vezes. Nós estamos em uma reencarnação por um prazo de tempo, porque nós não vamos ficar aqui eternamente. Então, nosso prazo é determinado e é pequeno. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos partir daqui. Então, pode ser que seja pela Covid? Pode. Pode ser que seja por outra coisa daqui a 20 anos. A gente não sabe, a maioria de nós, pelo menos, não tem esse conhecimento. Salvo algumas raras exceções que têm essas informações. Então, reencarnação é um ponto para a gente refletir. E outro, nós somos espíritos imortais. A gente escuta tantas vezes isso nos centros espíritas, e será que nós realmente internalizamos isso? Hoje, num grupo de estudo, a gente colocou, né? O conhecimento espírita e a convicção espírita. Talvez todos, certamente, todos que estão nessa videoconferência ouviu falar que somos espíritos imortais. Agora, quais de nós realmente somos convictos disso? Basta a gente fazer uma análise da nossa vida. Quantas vezes a gente teve medo de morrer, medo mesmo, né, de desaparecer? Quantas vezes a gente se desesperou com a possibilidade de um ente querido nosso desencarnar? Então, será que nós realmente já temos essa convicção que somos espíritos imortais? E é importante, nesses momentos de provação, a gente
alicerçar essas convicções. Nesse processo, o que é que nós devemos fazer, né? Nesses tempos de provação, de pandemia? O que fazermos nesses momentos que estamos vivenciando? Uma das coisas que o Evangelho nos traz é a necessidade e a importância da prece. Não como um ritual, mas como um mecanismo de nós nos fortalecermos diante da prova. Uns mais, outros menos, mas todos nós estamos sendo provacionados. Então, no Evangelho, no capítulo 27, que trata do Pedi e obtereis, no item 11, ele fala da ação da prece. E eu destaquei essa parte para a gente. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que o acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver-o, a voltar ao caminho reto, se dele se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. São aqueles males que a gente, às vezes, sofre, consequência da lei de causa e efeito, porque a gente age mal, muitas vezes nessa própria encarnação. Mas importante aqui para a gente nesse momento é que a prece, ela tem esse valor, a prece sincera, de nos envolver nos bons eflúvios dos espíritos bondosos, especialmente nosso anjo guardião, que está ao nosso lado, mas através da prece nós temos a possibilidade de aurir mais essas energias. E essas energias vão nos fortalecer diante das provações. E nós temos uma situação bastante complexa nesses dias, porque tem aumentado muito o número de pessoas com ideação suicida, com depressão. Então, é importante nós estarmos nos fortalecendo diariamente com as preces para vivenciarmos esse momento de pandemia. O que mais podemos e devemos fazer neste momento, além de orar, além de fazer prece? Bom, uma das coisas fundamentais é nós estarmos focados no trabalho por nossa evolução espiritual. Porque só nós podemos promover a nossa evolução espiritual. E nós não podemos fazer com que as outras pessoas promovam a sua evolução espiritual. Nós podemos ajudar, mas não fazer por elas. Então, não é uma questão egoística, mas somente nós, podemos fazer a nossa evolução espiritual. E devemos focar nela, porque é o campo de ação que nós temos. E através desse processo é que podemos ajudar as outras pessoas. Nesse sentido, nós devemos aproveitar esses momentos para adquirir conhecimentos. Participar de palestras virtuais agora, né? Ler bons livros, assistir bons programas, enfim, adquirir conhecimentos. Eles ficarão conosco eternamente. Mais do que isso, né? Meditar e refletir no bem e na luz. Eu coloquei essa complementação no bem e na luz porque meditar é importante, né? A gente precisa ter esse momento de pensar sobre o que está acontecendo, refletir as nossas ações e as ações que estamos sofrendo, mas ter um foco, uma visão, um pensamento sempre ligado ao bem e à luz, ou seja, o progresso, a elevação espiritual. Então, não é meditar para, de repente, baixar a nossa autoestima, mas, pelo contrário, meditar e refletir, sempre procurando o lado bom das coisas que estão acontecendo e que existem. A gente viu aí sobre o que o Evangelho nos traz. E outra coisa também que é importante a gente fazer nesse momento, né? Convivência virtual fraterna. Porque tem muita gente que está aproveitando esse momento para descarregar mágoas, para conflituar nas redes sociais, né? Criar uma verdadeira guerra com as pessoas. Eu coloquei a convivência virtual, mas para quem está dentro de seus lares com alguém, tendo que conviver com um familiar, tem que ter uma convivência fraterna também com o seu familiar, né? Naturalmente, né? A questão de botar o virtual é porque nós estamos
provavelmente convivendo virtualmente com muito mais gente do que presencialmente nestes momentos, que está limitado quase que à nossa família, ao nosso núcleo menor. E, né, principalmente, o que nós temos que fazer nesse momento? Nós precisamos amar. Amar é fundamental. Amar a nós mesmos, primeiramente. Amar a vida, a nossa vida, porque é uma oportunidade, mesmo com tudo isso que está nos acontecendo, é uma oportunidade que nós recebemos de Deus para ampliar o nosso progresso. Cultivar bons pensamentos, para não se deixar levar por pessimismo, por ideias depressivas e que podem levar a ideias suicidas. Mas, além de nos amarmos, procurar amar o próximo. E, nesse momento, quem está mais próximo da gente, quem está convivendo no nosso dia a dia. Às vezes, tem pessoas que estão convivendo com outros há 90 dias ininterruptos, sem sair de casa. Então, ter uma visão de amor. Mesmo que aquela pessoa tenha dificuldades, nós tenhamos dificuldades com o relacionamento, vamos nos fortalecer na mensagem do Cristo, que nos pediu para amar o próximo como a nós mesmos. Então, vamos amar o próximo, porque assim é que nós estaremos amando a Deus. Então, amar é o principal que nós temos que estar fazendo neste momento da pandemia para o nosso progresso. Então, essas eram minhas considerações. Eu espero que possa ter contribuído com os pensamentos, a reflexão e sentimentos de todos que nos ouviram. E tem alguns minutos, né, Douglas? Parece que tem um período que pode fazer pergunta. Eu não sei se vou saber responder tudo, mas se souber, responderei. Ok, vou abrir a sala para se alguém tem alguma pergunta. Abrir aqui. Fernando, você pode desabilitar ou basta a pessoa ativar? Já está desabilitado. Desabilitei a apresentação. Quem quiser fazer alguma pergunta já pode acionar o microfone. Ou a palestra foi muito boa ou foi muito ruim, porque ninguém quer fazer pergunta. Eu espero que tenha sido boa. Eu espero que tenha trazido reflexões para a gente. O tema parece que pandemia está meio batido, né? Até uma amiga colocou lá que eu estou me tornando doutor em pandemia, porque eu ultimamente só falo de pandemia, nos grupos de estudo. Mas assim, é um tema que eu achei interessante, porque nós estamos vivenciando dentro do furacão, né? Algumas pessoas estão no olho do furacão, quase não estão sentindo que está um furacão, mas tem gente que está naquele meio ali onde está a turbulência e mais, né? A gente lembrar a imagem do furacão, o que é que acontece depois da passagem do furacão é que é o grande problema, né, Douglas? É a destruição que vem depois e que a gente só vai saber depois. Então, assim, não é sendo pessimista, mas a gente vai ter um período ainda de provação grande, né? Não só pela doença, né? Mas pelas consequências da doença em termos econômicos e tal. Então, nós temos que nos preparar e estar confiantes com esse conhecimento que a doutrina nos traz para realmente enfrentarmos esses novos tempos que se avizinham, que já estão, né? E que se avizinham cada vez mais. Mas estou aberto aqui para perguntas. Mas como toda pandemia, com toda consequência de pandemia, houve progresso, e um progresso muito grande da humanidade como um todo, ou de uma região, de um determinado povo, quando acontecem determinadas calamidades. Principalmente, faz com que as pessoas tenham o seu lado mais humano, mais participativo, mais de união com os outros, deixa aflorar esse lado de sentimento bom que existe dentro de cada um de nós. Geralmente, em toda catástrofe, ocorre esse sentimento, essa eclosão de sentimentos bons em todos nós. Mas parece que ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Então,
O Fábio, Pode fazer, da Fábio. sala. Não, não é nenhuma pergunta, é uma colocação. Quando você falou sobre a pandemia na derivação de Deus, eu colocaria que a pandemia vem na derivação nossa, da nossa necessidade. Né? Necessariamente não significa que teríamos que passar por ela numa programação divina, determinada, né, pelo Criador. Mas nós criamos Condições, né? as condições para que a pandemia chegasse para um ajuste. Mais ainda, nós podemos e vamos criar as condições para ela ser maior ou menor em Isso. consequência para nossas vidas, É verdade. para a vida da humanidade. É verdade. E o vírus existia, né? Tá lá, é uma criação divina. Agora, o que ele vai poder fazer depende muito da gente, da gente, humanidade, né? É verdade. Podemos sofrer mais ou menos, vai depender das nossas escolhas, do nosso livre arbítrio. Exato. Luiz Guimarães está pedindo a palavra. Ok. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor Luiz. Realmente, as consequências são grandes, as perdas de entes queridos, as perdas econômicas também, que são dificuldades para a humanidade, mas isso faz parte da programação, da depuração do globo terrestre, dessa transformação. E uma das consequências também que já se nota é uma espécie de neurose, entendeu? Porque a mídia focaliza muito o lado totalmente negativo, quantos mortos aumentou isto, quantas cobras, quer dizer, isso tem pessoas que ficam ligadas nessas notícias e viram quadro neurótico, uma pandemia neurótica já, uma consequência, entendeu, mental das criaturas, né? Boa noite, bom trabalho para você, obrigado, e eu vou ter que sair agora para outro trabalho, viu? Certo, eu que agradeço a atenção, mas é um fato também que algumas pessoas realmente é melhor se afastar das informações porque ela não tem condições de digerir, faz mal para ela, é como se expor a um veneno. Tem pessoas que têm um organismo, né, que consegue se expor a um veneno e sobreviver por muito tempo, mas tem pessoas que se expor ao veneno ele morre no mesmo dia. Então há pessoas que têm uma sensibilidade maior e realmente não é recomendado nem estar vendo televisão, nem estar na internet, nas redes sociais, porque até confunde a cabeça com tanta informação, informações contraditórias, enfim. É uma toxicidade negativas. É uma virose mental. Boa noite, obrigado. Obrigado, Fábio? Pois não? Boa noite a todos. Não é pergunta. É uma citação quando você falou sobre as leis divinas. Aí eu estava hoje, depois da reunião do Grupo Leopoldo, eu vi uma coisa, umas palavras de Chico Xavier, se você me permite, você abordou esse assunto, né? Ele diz assim: se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Quando você começou a abordar isso, e outra sobre a prece, que ele diz assim: em minhas preces, todos os dias, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem. E paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Então, foi 2 pontos de conhecimentos que você trouxe para enriquecer, eu acho que esse banquete, vamos dizer assim, de informações para todos nós. Que a paz de Deus esteja com todos aí, viu? Muito boa. Nós só sofremos porque nos afastamos da lei de Deus. No passado, estamos colhendo agora. E para o futuro, as decisões que fizemos agora. Pois não, Almir? Oi, Fábio. Um abraço. Tudo bom, cara? Tudo bem. Eu acho que foi muito boa a tua palestra, né? Principalmente quando você fala a questão das consequências da pandemia, né?
no início desse processo, muita gente achava que o mundo ia mudar, né? E a gente está vendo que quase nada está mudando. Então, acho que foi muito bom que você colocou aí, né? Só o que o Luiz colocou aí, realmente, tem muita informação ruim, mas tem muita gente não aceitando a informação que tem que ter. Tanto é que a gente anda na rua, vê pessoas sem máscara, pessoas se aglomerando. Então, está faltando realmente mais informação, ou as pessoas não estão aceitando a informação que está aí, né? Infelizmente. Né? Infelizmente, é o uso do livre-arbítrio, né? É verdade. As pessoas, por alguma razão, ou consciente ou inconscientemente, estão agindo de uma forma que não seria o ideal. Mas, como a evolução é individual, paciência, né? A gente tem que fazer a nossa parte, não só do ponto de vista material, mas principalmente sob o aspecto moral. E pedir a Deus que ajude essas pessoas um dia, né? Ainda tem tempo da gente participar. Fábio. Um abraço aí, estou com saudade de você. Tchau. Ok. Qualquer dia a gente se encontra. Ainda tem tempo ainda para a gente falar alguma coisa? Não, eu acho que não, né, Fábio? Não sei, é com o Douglas aí, o pessoal não sei. Sendo rápido, já estamos passando 4 minutos, mas dá para... O Douglas só queria endossar, porque ele realmente abordou um assunto muito importante, mas muito importante. Na minha opinião, o que está acontecendo com a pandemia hoje no mundo é o freio de arrumação que a sociedade está precisando. Porque, na realidade, o pessoal está desenfreado no mundo todo. Não é só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, você vê como cresceu hoje essa união do pobre com o rico. Não há mais essa diferença. O coração abriu mais para a caridade. Todo mundo está se doando. É muito importante isso. Deus é um Pai infinitamente bom para conosco. Jamais, jamais Ele queria penalizar a nós em prol de aquele que não fosse pecador, em prol daquele que não tivesse pecado. Tá certo? Então, nós moramos e vivemos no mundo de provas e expiações. Nós não estamos ainda no mundo quase primitivo. Com certeza absoluta, se a gente vivesse no outro mundo mais elevado, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje no outro. Não temos que revoltar. Temos que vivenciar, fazer prece, orar, procurar fazer a caridade no maior tempo que a gente puder fazer. É isso que a gente tem que fazer. E verificar que isso é muito importante para a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. E sabendo que isso não está acontecendo por acaso, não. Eu sempre chamo a atenção, isso teve um motivo e um porquê desses desencarnes coletivos que está acontecendo no mundo, porque teve um sentido e tem um porquê. Nós não sabemos, vamos dizer, entre aspas, o pecado de cada um, mas todos nós aqui sabemos o porquê aconteceu. Porque Deus não iria penalizar nenhum dos filhos dele dessa maneira. É só o que eu queria dizer. E parabéns aí, Fábio, que a sua palestra foi muito importante, né? Nesse clima que a gente está vivendo, essa pandemia praticamente, vamos dizer assim, universal. Eu agradeço a espiritualidade que me inspirou e só aproveitando aí a imagem do freio de arrumação, o importante agora é a gente segurar no ferro para não cair. Né? E seguir a viagem até o destino o mais rápido possível a gente chegar lá. Exatamente. Okay? Isso mesmo. Então vamos agradecer em nome do Centro Espírita Caminhando para Jesus, agradecemos a Fábio por essa excelente palestra, A Pandemia segundo o Espiritismo, uma palestra que nos faz meditar e, com certeza, nos fará também abrir a nossa mente para fazer reflexões sobre o que está ocorrendo conosco, sobre o que está ocorrendo com toda a humanidade. E pedimos a Jesus, o nosso querido mestre e irmão, que nos traga consciência de que nós precisamos evoluir e que para esse crescimento precisamos ter a paz no nosso coração e levar o amor a todos aqueles que convivem conosco. Porque só assim, levando esse amor que Jesus nos exemplificou, é que nós iremos continuar caminhando para Jesus. Que a tua luz, Senhor Jesus, que o teu amor possa estar sempre conosco e que possamos, como cristãos, levá-lo a todos aqueles que convivem conosco. Muita paz, muita luz. E em nome de Deus, nosso Pai amado, vamos encerrar a nossa palestra da noite de hoje. Muita luz para todos nós. Até a próxima oportunidade. Obrigada, boa noite a todos.
Obrigado, Fábio.